Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no áudio anterior do versículo 1 e eu havia colocado a situação de que em alguns manuscritos antigos a palavra Éfeso ela não se encontra, existe um espaço. E alguns eruditos acreditam que essa carta seria uma carta geral para várias igrejas. Nós sabemos que através de Éfeso o evangelho chegou em toda a Ásia. Então Éfeso possivelmente seja a mãe de muitas igrejas, da maioria das igrejas, que devem ter surgido dela, do seu trabalho missionário. Então essa carta, se acredita que seja uma carta geral, ela não vem particularmente trazendo nenhum problema da igreja em Éfeso, mas ela vem trazendo doutrina e ensinamentos gerais que cabem a todas as igrejas. É interessante nós pararmos um pouco aqui, porque eu havia falado no áudio anterior sobre os santos. E em todas as cartas, quando Paulo escreve aos santos, aqui é santos e fiéis. Então essa palavra santos eu já havia colocado, é separado, é reservado, é colocado à parte. E nós vamos ver que essa palavra ela é bastante importante na doutrina cristã. Por quê? Santificação ela vai acontecer na nossa vida em 3 fases, em 3 tempos. Isso é importante que tu saiba. Nós temos uma santificação que é passada, instantânea. Então o primeiro ponto é uma santificação passada e instantânea. Essa santificação é que nós recebemos a santidade de Cristo. Deus nos vê através de Cristo e em Cristo nós temos santidade. Então essa é uma santidade passada, ela é instantânea. Aqui Paulo está escrevendo aos santos, como ele escreveu aos coríntios, aos santos que estão em Corinto. E se tu ler com calma, tu vai ver que não tem nada de santidade na igreja de Corinto. É uma igreja carnal, é uma igreja com problemas espirituais. Mas Paulo está falando dessa posição que nós possuímos em Cristo, herdamos em Cristo a santidade. Então, é uma santidade instantânea. Nós recebemos a santidade de Cristo e nós, em Cristo, nós somos santos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a santificação presente e contínua, quer dizer, esse é nos abster de toda espécie de mal. É a santificação diária que nós temos pelo poder do Espírito Santo. Então, é eu me colocar parte do pecado e cada dia me sujeitar à palavra de Deus. Me tornar um homem bíblico, me tornar um homem que esteja debaixo da palavra de Deus. Então essa é a santificação diária. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, na primeira epístola, ele vai dizer, no capítulo 4, no versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Então Deus deseja a nossa santificação diária, que nós não viemos a viver como nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Nessa própria epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós vivíamos antes fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quer dizer, nós temos uma natureza caída, que nós herdamos, nós somos pecadores, então nós vivíamos dessa forma, pecando, sem santificação, sem separação do pecado. Então, o segundo ponto que nós encontramos é essa santificação contínua, presente e contínua. E nós temos, por último, no terceiro ponto, uma santificação futura e perfeita. É quando nós vamos receber um corpo incorruptível que vai ser semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai ser
é a perfeição total. Então eu quero que tu entenda essa parte de santificação. Nós temos 3 pontos. É uma santificação passada, instantânea, que nós recebemos a santidade de Cristo, mas nós não somos perfeitos. Estamos caminhando, estamos crescendo em Cristo, mas instantaneamente Deus nos vê através de Cristo em santidade. Segundo ponto, a santificação presente e contínua, que é nosso dia a dia, a nossa santificação, a nossa separação do pecado, a nossa colocação da nossa vida debaixo da palavra de Deus. E uma santificação futura e perfeita e completa. Completa é quando nós estivermos na glória com nosso Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja, e aí nós vamos ter um corpo incorruptível. Eu espero que tu tenha entendido essa parte de santificação, e é bastante importante que nós venhamos a entender sobre a santificação, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida diária. A palavra de Deus nos diz que sem santificação nós devemos seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém vai poder ver o Senhor. Então nós precisamos seguir uma vida de santidade, uma vida de pureza. Isso é algo contínuo, é algo que faz parte do meu dia a dia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e eu submetendo a minha vida diariamente à palavra de Deus. Então eu vou viver em estado de santificação, embora que eu já tenha recebido a santidade de Cristo, que isso é passado, e que no futuro, num futuro glorioso, eu vou ter uma santificação completa quando eu receber esse corpo incorruptível. Isso é bastante importante. Essa igreja de Éfeso é uma igreja que tu vai encontrar ela também no livro de Apocalipse. E é interessante ali que na carta que o nosso amado Senhor Jesus Cristo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, existe uma repreensão, existe uma queixa de que essa igreja deixou o primeiro amor. Então, nós aqui na carta, nós não vemos nenhuma repreensão à igreja. Essa carta foi escrita entre 60 e 63 depois de Cristo. O Apocalipse foi escrito em 96, então se passam de 30 a 35 anos e essa igreja se perde, ela deixa o primeiro amor. E o Senhor chama ela ao arrependimento, e para que ela se lembre de onde ela caiu, da posição que ela caiu. E tu vai ver que Éfeso aqui, Paulo vai mostrar que a nossa posição em Cristo é estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Tu vai ver isso no capítulo 2 do livro de Efésios. No versículo 6, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então essa é a nossa posição em Cristo hoje. A nossa vida está escondida em Cristo. Nós nos assentamos espiritualmente em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. E no livro de Apocalipse, tu vai ver que passado 30 anos, quem sabe uma nova geração, novos convertidos, ou novas pessoas que adentraram a igreja, e a igreja perdeu o amor. Ela deixou seu primeiro amor e ela caiu dessa posição. Quem sabe essa posição é a posição que nós ocupamos em Cristo, uma posição de estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Também é interessante, se tu pegar a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele diz que ele deixou Timóteo em Éfeso para advertir alguns. Isso está escrito no capítulo 1, no versículo 3, diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina,
nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Então o apóstolo Paulo, ele deixa Timóteo, para que Timóteo venha a advertir. Tem alguns que estão, quem sabe, querendo ensinar outra doutrina e se envolver em fábulas e genealogias, e trazendo questões e problemas para a igreja, que não traz edificação. Essa igreja de Éfeso é uma igreja famosa, porque, tu imagina, a igreja de Éfeso ela é fundada pelo apóstolo Paulo. Teve Timóteo, que era filho da fé do apóstolo Paulo, como pastor, possivelmente, segundo a história. E segundo também a história, diz que o apóstolo João foi pastor dessa igreja. Então, a igreja que teve pedigree espiritual, porque olha só, João foi pastor, Timóteo foi pastor da igreja, Paulo foi fundador da igreja, esteve por quase 3 anos na igreja. E aqui quando Paulo já fala com Timóteo, ó, adverte, tem gente que está pregando outra doutrina, não pode pregar outra, é a mesma. Então hoje nós temos muito problema de doutrinário na igreja, e é interessante porque muitas vezes as coisas são estranhas e surge todo o vento de doutrina, mas isso é uma coisa comum, já começou no primeiro século. E hoje tem coisas que deixam a gente de boca aberta, vendo coisas que a gente escuta. Quando Paulo escreve a Timóteo, isso é maravilhoso. Na segunda epístola, no capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui é algo glorioso de Deus. Diz toda a escritura. Então não é alguma parte, essa aqui me serve. Eu gosto do Salmo 23, eu gosto dos evangelhos, eu gosto de João. Não, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve que toda a escritura como um todo, ela é toda ela é divinamente inspirada. Ela é inspiração divina. E ela é proveitosa. Uma parte dela, não. Toda a escritura é proveitosa. Nós estamos entrando no estudo da epístola aos Efésios. Vai ser proveitosa para a minha vida? Vai ser proveitosa. Vai ser proveitosa para a tua vida? Vai ser proveitosa. Então, toda a escritura, nós vamos tirar proveito. E qual é o proveito que Deus nos dá por essa escritura divinamente inspirada? Ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, vai nos corrigir e vai nos instruir em justiça. Então, são 4 pontos, ensina, repreende, ela corrige e nos instrui. Então, dentro desse ponto, a palavra de Deus vai agir na nossa vida. E qual o objetivo desse ensino, dessa repreensão, dessa correção e dessa instrução? O objetivo é para que nós sejamos perfeitos. Então Deus quer a nossa perfeição. O Senhor Jesus Cristo disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então nós estamos buscando conhecimento e entramos agora no estudo da carta aos Efésios, para que Deus nos ensine, para que Deus nos corrija, para que Deus nos repreenda, para que Deus nos instrua na justiça, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. E aqui tem algo importante, eu vou fazer um gancho. Por quê? A igreja de Éfeso, ela deixa o primeiro amor. Isso está escrito, vou lá pegar, porque de repente tu não está acompanhando o estudo de Apocalipse. Nós vamos pegar no 2º capítulo, no versículo 4, diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, a igreja deixou o primeiro amor. Nós estamos falando aqui que a Escritura, ela faz com que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o objetivo do ensino, o objetivo
da correção, da repreensão, da correção, da instrução é o homem ser perfeito. A igreja de Éfeso deixou seu primeiro amor. E aí nós vamos ver, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 14, diz assim: e sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, existe um vínculo, existe algo que está vinculado à perfeição. E o vínculo da perfeição é o amor. Então, uma igreja que deixa o seu primeiro amor, ela foge, ela corta qualquer vínculo em ser perfeito, que é o desejo de Deus para a nossa vida. Então, o amor na nossa vida é um vínculo. E aí Paulo escreve aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 5, que o amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações pelo seu Espírito Santo. Então nós temos que ter cuidado que não haja nenhum impedimento de que esse amor de Deus seja derramado nos nossos corações. Eu vou pegar e vou achar essa passagem aqui, porque muitas vezes a gente fala e aí não acha a passagem. Eu vou pegar a passagem aqui para nós ler essa passagem sobre o amor de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus está derramado no nosso coração. E nós temos que deixar que esse amor venha dominar a nossa vida e venha crescer cada vez mais. O amor é o vínculo da perfeição. Então, nós observamos que no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela perde o seu primeiro amor. Ela deixou o primeiro amor. E o Senhor está cobrando. Porque o Senhor quer uma igreja perfeita, Ele quer que tu seja perfeito. E se tu perdeu o amor, Ele não vai estar agradado. Muitas vezes pode ser pelo tempo. Nós vamos deixando e as coisas são feitas de uma maneira mecânica. Já estamos tão acostumados. Vai na igreja, pega a Bíblia, faz isso, faz o outro. Mas vira algo mecânico, não tem mais amor. É algo tão comum na nossa vida que o amor ficou de fora e nós mesmo não nos apercebemos. E aí nós perdemos o vínculo com a perfeição. E Deus nos está chamando à perfeição diária. Então são interessantes essas coisas. E eu tenho no meu coração, quando iniciei para ver o livro aos Efésios, meu pensamento é que ela seja proveitosa, que o ensinamento da palavra, que essa escritura de Deus seja totalmente proveitosa na nossa vida. Que seja proveitosa na tua vida, que te ensine mais, que te repreenda, que me repreenda, que te corrija, que me corrija, que me instrua, me traga instrução na justiça e que me faça mais parecido com Deus, me faça mais perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. Então esse é o desejo de Deus para a nossa vida, esse é o desejo de Deus para a tua vida. E eu desejo de todo o meu coração que tu possa embarcar nessa viagem que nós estamos fazendo na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nesse estudo, para que nós possamos crescer e sermos cada dia mais perfeitos para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então nós já pegamos alguns pontos e eu não quero ser demorado, mas também não quero ser apressado e passar por coisas que são importantes. Tem palavras que nós temos que entender um pouco mais, crescer no conhecimento. Muitas vezes nós estamos muito tempo dentro da igreja, mas temos pouco conhecimento doutrinário e pouco conhecimento bíblico. E isso nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus. E nós sabermos defender a nossa fé. Então nós já tivemos essa palavra santos e santidade. Agora nessa epístola vai ter muitas vezes que nós
vamos ter que parar e tratar alguns assuntos e explanar, e vai demorar um pouquinho. Tem momentos que eu vou procurar apressar para nós não demorar muito nesse recorrido que nós vamos fazer do livro. Mas tem momentos que não dá. Agora, eu lendo anteriormente ali, eu vi a palavra gentios. Então, o apóstolo Paulo foi o apóstolo aos gentios, e eu gosto de repetir, os gentios são os não-judeus. Ah, tu já sabia? Bom, que bom que tu já sabia. Mas às vezes a gente lê tantas palavras na Bíblia que a gente não tem noção, vira uma palavra comum para nós, mas que na realidade nós não sabemos o que significa. Então, os gentios é os não-judeus. Santidade, se tu já sabia, melhor. Agora, sobre santificação, se tu não sabia, acrescenta já algum conhecimento. No versículo 2 diz: a vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bom, graça e paz é a saudação tradicional do apóstolo Paulo, também usada por Pedro e também usada por João. Então, graça é a saudação grega, graça é favor imerecido, é charis do grego. Então, seria uma maneira dos gregos se saudarem. Eu quero que tu entenda que nós estamos num mundo helenizado, quer dizer, um mundo que foi dominado pela cultura grega. Embora que o império dominante seja o Império Romano, mas o grego e a cultura grega dominou todo o império através de Alexandre o Grande. Ele trouxe a cultura grega a todo o domínio. E quando Roma domina só politicamente, mas a cultura universal é grega. Então, graça era uma comunicação, era uma forma de saudação grega. É charis, que significa boa vontade, alegria. E paz é a saudação judaica. Jesus diz: paz seja convosco. É shalom. Do grego, paz é eirene. Então aqui nós temos algumas coisas que também nós vamos tratar. Graça é favor imerecido. Então, tu não merece, é algo que tu recebe sem merecer. Paz é o resultante da graça. Por quê? É como alguns dizem que a graça é a fonte e paz é o rio que emana dessa fonte, dessa vertente. Porque através da graça, do favor imerecido, tu tem paz com Deus. E aí essa paz flui dessa graça de Deus em Cristo. É interessante, sim, porque não se pode dizer ao pecador que ele é pecador. Às vezes tu ofende as pessoas. Dizer que as pessoas vão ir ao inferno é ofensivo, parece que é algo que traz desgosto das pessoas, embora que seja verdade. Ninguém gosta de ouvir. Sem Cristo, o homem é um pecador perdido, caminhando errante com destino ao inferno. Sem Cristo ele está perdido. Mas o pecador não gosta que seja conhecido como pecador. E outra coisa que ele não gosta, que ele esteja em inimizade com Deus. Só que nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Através de Cristo nós temos paz com Deus. Existe uma reconciliação através de Cristo, mas é só através de Cristo. Mas o homem não se dá conta, ou ele quer se fazer de bobo, que ele não sabe que Deus está sobre ele. Pega João 3,36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o homem vive meio tentando disfarçar, dissimulando, mas a ira de Deus está sobre ele. A ira de Deus está sobre o homem pecador. E a ira de Deus, ela sai e ela é lançada em Cristo na cruz. E através de eu crer em Jesus, a ira de Deus, ela sai de sobre minha vida. É Jesus que me livra da ira vindoura. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer que
falar sobre Jesus e que Jesus nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, da ira vindoura. Então a ira de Deus permanece sobre nós, e nós vamos ver um pouco no livro de Éfeso sobre os filhos da ira. Agora, o homem ele quer viver assim, meio disfarçando, achando que não, que a ira de Deus não está sobre ele, que Deus é um Deus bom. Todas as religiões dizem, não, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, não é mentira, Deus é bom. Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus é justiça. E isso já não vão dizer que Deus é um Deus que se ira. E que Deus é um Deus santíssimo, santíssimo, ele não pode com pecado. Ele se ira contra o ímpio todos os dias, o salmista diz. Ele se ira, é um Deus que vai dar vingança. Esses dias eu fazia um áudio e comentava sobre Noé. Noé pregou 120 anos. Ninguém se converteu. E estavam vivendo normal. Jesus disse, não, seguiram na rotina normal, ninguém dava bola, seguiu tudo tranquilo. Noé pregou 120 anos. Pedro diz que ele é um pregoeiro da justiça, pregando a justiça de Deus. Não é? Deus é amor, não, mas Deus vai fazer justiça, Deus vai destruir todo mundo, Deus vai destruir. E eles seguiram, não, Deus é amor, e seguiram na rotina normal de Jesus. Disse, olha, casando, se dando em casamento, bebendo, fazendo festa, tranquilo, ninguém se deu para avisar. Bom, passou 120 anos, Deus destruiu todo mundo. E Deus sofreu. E Deus ficou se lamentando. Não, Deus destruiu com justiça, Deus é justo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu. Mas nós chegamos a Nínive, era uma cidade perdida. E ele manda Jonas pregar. E é 40 dias só, 40 dias e Nínive vai ser destruída. E vai ser destruída. Só que o povo se converte, desde o rei ao mais humilde, ao mais pobrezinho da rua, se converte ao Senhor. E Deus se arrepende e não destrói, porque Ele é misericordioso. Agora, se eles não se arrependem, Deus destrói na boa e tranquilo, porque Ele é justiça. Quando Deus fala com Moisés, tu pegar lá no livro de Êxodo, Deus diz assim, eu não vou andar no meio desse povo, eu não vou andar com eles, não vou andar por quê? Porque esse povo é duro, é obstinado, vai chegar uma hora que eu vou me lançar sobre ele e vou destruir todo mundo. Então eu não vou andar no meio deles. É um povo pecador, um povo duro de coração, é obstinado. Então Deus assim, por quê? Porque Deus é um Deus santo, santíssimo. E aí o pessoal todos não, Deus é amor, Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom. Mas Deus é um Deus santíssimo. E sobre o pecador que não vem a Cristo, a ira de Deus está sobre ele. Ele está sob a ira de Deus. Então são pontos que se tu fala para o pecador, ninguém quer ouvir. É ofensivo. Tu está sendo ofensivo, tu não está sendo simpático. Tu não está tendo empatia com ele, porque tu está dizendo, é o que vai acontecer, ele vai para o inferno, tranquilo. Assim, como eu gosto de dizer, de forma simples, simples. Não tem Cristo, é perdição, biblicamente. Agora, muitas vezes, eu digo, tomara que todas as religiões sejam certas. Tomara, mas aí a Bíblia está errada. Aí Jesus está errado, está enganado. Porque Cristo é a verdade e Ele está falando a verdade, todo mundo vai ser condenado. Todo mundo vai com destino à perdição eterna. Então nós chegamos aqui no versículo 2. Falamos sobre essa graça. A graça é um favor imerecido. E desse favor imerecido vai surgir paz de Deus na nossa vida. E nós vamos ter que parar nesse versículo 2. E nós no próximo áudio, nós vamos entrar no versículo 3. Nós até podemos entrar aqui rapidamente depois, já para dar uma entrada, e no próximo nós faremos uma análise novamente e vamos seguir, mas vamos entrar no 3 para não ficar, dizer que hoje passou um versículo, aí é complicado, vamos tentar entrar no 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bom, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia aqui
com algo que se chama doxologia. É um hino de louvor. Ele já inicia a carta nos chamando a louvar e adorar a Deus. É uma doxologia. Doxologia é um hino de louvor, é um convite a louvar o Senhor. E eles bendito, quer dizer, diga bem, fale bem, diga bem de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou. E aqui é interessante essa palavra bênção, bênção espiritual. Nós encontramos no grego duas palavras, Makarios, que é alegria, é felicidade, é algo assim, instantâneo. E tem outra palavra que é eulógio, aonde vem a palavra elogio. E aí diz que essa palavra eulógio, ela vem de dotar de uma capacidade para fazer alguém digno. É dotar de algo para tornar esse digno. Então aqui já não é só alegria, Deus está nos dotando, Ele está nos abençoando, Ele está nos dando algo para nos fazer digno. E é interessante que Ele diz que Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Então, aqui tem duas coisas importantes. Todas. Em Cristo Jesus. Então, tem várias coisas aqui importantes para nós analisar. As bênçãos, primeiro elas são todas as bênçãos. Deus não reservou bênção. Deus não chegou no céu e disse, não, essa aqui vai, essa aqui não merece, essa aqui merece. Não, essa eu vou guardar, essa aqui eu vou reservar. Essa aqui eu vou ver se ele vai ser justo, se vai merecer. Não. Deus abriu o céu e Ele derrama todas as bênçãos. Ele derrama todas as bênçãos. Ele não deixa nada. Ele abre a sua reserva do céu e derrama todas as bênçãos. Não tem bênção que não tenha ficado. Ele não está esperando para ver se tu vai merecer, se tu não vai merecer, porque Ele não está te abençoando por tua causa. Ele está te abençoando em Cristo. Então Cristo é merecedor de tudo. Cristo venceu. Tu entra no Apocalipse, o Pai quer honrar, o Pai quer glorificar o Filho. Então Ele abre a reserva de bênçãos e não pode derramar tudo. É todas as bênçãos, não é pouca, não é reserva, é bênção. Todas essas bênçãos. E são bênçãos espirituais. Aqui não estamos falando agora de bênçãos materiais. Paulo vai começar a enumerar várias bênçãos aqui. São bênçãos espirituais. E nos lugares celestiais, quer dizer, nos lugares celestes. É onde está a nossa morada, é onde está a nossa casa, onde está a sede do nosso governo. Nós somos dos céus. Aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz assim, busquem as coisas do alto, onde está Cristo assentado à direita de Deus. Pensa nas coisas do alto, não nas que são da terra. São coisas espirituais, são coisas celestiais que Deus tem para nós. E é bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus está nos dotando de capacidade. Bom, aí nós podemos aqui rapidamente, para terminar o áudio já aqui, nós falar sobre essas bênçãos. Bom, nós temos santificação, já falamos. Temos graça, já falamos. Paz com Deus, já falamos. Temos eleição. Temos predestinação. Adoção. Temos selo do Espírito. Temos penhor do Espírito. Temos ressuscitação. Temos justificação. Temos glorificação. Temos revestimento de poder, temos amor de Deus, temos paz com Deus. E as bênçãos ainda são bênçãos espirituais. Então ele vai, a partir de agora, ele vai começar a enumerar todas essas bênçãos que Deus tem para nós. A nossa vida está escondida em Cristo. Temos a misericórdia de Deus, somos feitura de Deus, somos obra de arte de Deus. Então são coisas espirituais, não são coisas materiais, mas que nós fazemos jus, porque nós somos bons, não. Por Cristo, em Cristo nós recebemos todas as bênçãos, não tem reserva. Deus não ficou olhando, essa aqui eu vou dar, essa não vou dar, essa ele merece, essa não merece, essa aqui eu vou esperar. Quem sabe é o dedo, não. Ele abre o compartimento de bênçãos e derrama todas as bênçãos. Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E nós vamos parar aqui. No próximo nós voltamos um pouco nesse versículo 3 e vamos seguir. Eu quero ir devagar, mas não tanto devagar. Eu quero, quando a gente puder andar rápido, eu quero andar rápido. Tem momentos que eu tenho que parar. Eu acho que nesse áudio eu parei demais. Eu tinha que ter sido mais rápido.
Eu queria pelo menos ter terminado claramente o 2 e o 3. Então no próximo áudio nós entramos um pouquinho no 3 e aí vamos seguir um pouco mais rápido, vamos tentar. Não vai ser rápido no próximo, vai ser demorado, mas nós vamos tentar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça e nós queremos entender o que o Paulo fala. Tu é bendito, nós temos que te elogiar, nós temos que dizer coisas boas a teu respeito. Tu não reservou nada, tu entregou todas as bênçãos, tu nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo. Tu nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, tu nos deu uma posição, tu nos fez herança, tu nos fez herdeiros, e tu nos fez herança e herdeiros ao mesmo tempo. Tu é maravilhoso, Senhor. Nós somos pecadores, somos indignos, nos encontramos, Senhor, na miséria espiritual total. E tu derrama todas as bênçãos através de Cristo na nossa vida. Nós temos que viver para te glorificar e para te exaltar e falar bem de ti toda a nossa vida em Cristo Jesus.